Tem alguns filmes que marcam a vida da gente. Os que falam da vida, além dessa vida que a gente conhece, sempre causaram muita comoção e uma imensa curiosidade. Mas e aí? O que acontece com a gente depois que a gente morre? O protagonista do filme de hoje não faz a menor ideia, mas ele está prestes a descobrir e a gente vai junto com ele. Não sai daí. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Erika Eremenko e hoje no Pedalente eu vou falar de um filme tão querido por tanta gente, Amor Além da Vida, filme de 98 do Vincent Ward, protagonizado pelo saudoso Robin Williams, um ator tão cativante que eu acho tão maravilhoso, eu acho que ele faz imensa falta ao cinema. E o vídeo de hoje não é uma crítica, é uma análise das cenas do filme pelo viés da espiritualidade. Portanto, quem não assistiu Amor Além da Vida, eu não indico assistir esse vídeo agora, porque vai ter muito spoiler, gente. Eu vou chegar até o final do filme, eu espero que vocês curtam. Eu fiz esse texto com o maior carinho, eu tô elaborando ele faz um tempinho aqui. Me fala nos comentários de verdade se você gostou, seja sincero, e se você curtiu, me fala qual filme você gostaria que eu destrinchasse a respeito no próximo vídeo. Então bora lá fazer aquele resumão pra gente recapitular alguns pontos dessa trama. Chris e Annie se conhecem, se apaixonam, se casam, têm 2 filhos lindos, mas a vida deles está prestes a mudar quando as crianças morrem no acidente de carro. A Annie cai em profunda depressão aqui, ela é internada numa clínica psiquiátrica e o Chris faz o que ele pode para tentar tirar a esposa daquele lugar. 4 anos se passam, a Annie já saiu, ela está mais ativa, mas a gente percebe que se algo der errado no dia dela, o mundo dela desmorona. Mas o Chris está sempre lá para ajudar e a arte possui um papel muito importante aqui na vida desse casal. Ela funciona como uma terapia, como uma forma de comunicação entre eles. Mas aí outra tragédia acaba abalando essa família. O Chris também morre no acidente dentro de um túnel e agora a Annie está sozinha. Mas será que ela está mesmo sozinha? Amor Além da Vida traz uma reflexão cheia de estilo sobre o que é a vida após a morte. Richard Matheson, esse senhorzinho aqui, gente, todo fofo, todo Papai Noel, é a mente por trás desse longa. Foi ele quem escreveu o livro que deu origem ao filme, que segundo ele é o livro mais importante da sua carreira, porque fez com que várias pessoas perdessem o medo da morte. Amor Além da Vida é fruto de extensa pesquisa do Richard, que foi super influenciado pelo livro Thinking and Destiny, do Harold Percival, cuja premissa básica é que o pensamento cria karma. Ah, Erika, esse negócio de karma é muito complicado. Gente, karma nada mais é do que uma lei de ação e reação, uma lei de responsabilidade onde tudo que será plantado será colhido com a mesma intensidade. E o karma aborda existências passadas, outras vidas que a gente viveu e apesar de ser visto como uma punição, algo que não pode ser mudado, não precisa ser assim. Como o karma sobrevive à morte, é algo que a gente carrega através das nossas vidas, não é fácil modificar isso. É mais fácil a gente sucumbir mesmo. A gente faz isso o tempo inteiro e a Annie também fez. É mais fácil a gente trilhar o caminho conhecido, nem que aquele caminho seja um caminho de dor. Mas claro, para tudo tem uma explicação, ninguém sofre porque quer, e sim porque não consegue achar uma forma melhor de lidar com aquele desafio. Mas calma que eu chego lá. Vamos começar do início. Morri, mas tô conseguindo me ver. E agora? Em Amor Além da Vida, Chris, personagem do Robin Williams, atende ao seu próprio velório. Erika, isso é possível? É bem possível, gente. Eu não sei no que você acredita, mas segundo algumas crenças, isso não só é possível, como é bem provável de acontecer de uma pessoa que está ligada a essa carcassinha que ocupou, a vida que levou, ainda mais que uma pessoa morreu num acidente, como é o caso do Chris. Então ela fica com aquela sensação de que deixou as coisas inacabadas. Mas ele não está sozinho, ninguém nunca está sozinho. Ele é amparado por um espírito de luz, Albert, personagem do Cuba Gooding Jr., que auxilia ele nessa nova etapa.
Assim que o Chris morre, ele se vê embaçado, o que simboliza o fato de ele não aceitar a sua passagem, mas à medida que ele vai aceitando a sua condição, ele começa a se ver normal e ele fica admirado com isso. Ele fala, eu ainda existo. Ele fica tão maravilhado com essa descoberta que ele quer dividir isso com a Annie. E nessa tentativa, ele a assusta imensamente, pois apesar de ela não o ver, ela sente a sua presença, mas ao mesmo tempo ela acha que ela está enlouquecendo, ela não consegue lidar com aquilo muito bem. O filme aborda a questão da obsessão de uma forma muito singular aqui, porque a ideia da maioria das pessoas é que quando você está sendo obsediado por alguém que já morreu é porque aquela pessoa não gosta de você, quer fazer o seu mal e não necessariamente. Você pode ser obsediado por quem te ama e simplesmente quer estar do seu lado, mas não entende que fazer as mesmas coisas que fazia quando estava vivo não vai ajudar em nada, muito pelo contrário. E quando o Chris percebe a perturbação que ele está causando na vida da Annie, ele decide seguir o seu caminho. Nesse momento, ele é imediatamente levado ao túnel do dia que ele morreu, passando naquele instante para um outro plano. Aquilo em que você acredita se torna o seu mundo. Richard Matheson. Vamos falar do céu e do inferno. Apesar do Richard Matheson não seguir nenhuma religião específica, Amor Além da Vida é uma reunião de várias crenças que fazem sentido para o escritor. Mas tanto hindus, quanto budistas, quanto espíritas encontram em Amor Além da Vida alguns preceitos seguidos por eles, como a imortalidade da alma. Não somos um corpo que tem uma alma, mas uma alma que provisoriamente ocupa um corpo, e esse filme coloca isso pra gente de uma forma muito poética, já que os filhos do Chris ocupam formatos de corpos diferentes daqueles que eles ocupavam no planeta Terra. O filho dele ocupa o corpo do Albert, um médico que o Chris confiava muito na Terra, já que ele não validava o filho que tinha uma dificuldade de aprendizado. Então imagina o Chris chegar no mundo espiritual e o seu primeiro conselheiro ser o filho que ele não achava muito inteligente. Olha que coisa mais bonita que esse espírito fez, esse espírito mais evoluído, né, gente? Que amor que ele tem por esse pai. Já a menina ocupa o corpo de uma oriental, já que o pai achava as orientais muito lindas e muito femininas e a menina sempre foi mais masculina. Curiosamente, nesse céu imaginado pelo Matheson, Deus não chega a marcar presença aqui, o que foge um pouco dessa visão ocidentalizada de céu. Para o Matheson, o mundo espiritual é uma extensão daquilo que os personagens acreditam, sendo do Chris uma imersão nos quadros impressionistas da Annie, que inicialmente o sujam de tinta para depois se transformar num reino imenso no qual ele viaja através da força do pensamento, que pode soar extremamente viajado para várias pessoas, mas não para aqueles praticantes de sonhos lúcidos, projeções astrais ou até para os xamanistas. No entanto, todos nós vivemos em mundos diferentes, tanto na vida quanto na morte. A realidade no pós-vida para muitas almas não é necessariamente ir para esse lugar maravilhoso para onde o Chris foi, mas um outro, de tortura e muita tristeza, dependendo da realidade que você acredita ser o seu mundo. Para o Matheson, o pensamento, a sua vibração, cria a sua realidade, e é para esse lugar que a Annie vai. O lugar para onde ela vai é uma extensão daquele que ela vivia na Terra, um lugar onde só existe dor e sofrimento. A viagem ao inferno e o suicida. Annie não aguenta tanto sofrimento e acaba tirando a própria vida. E quando Chris sabe disso, ele diz que finalmente o sofrimento dela acabou. Algo muito bem colocado aqui nesse filme, porque é exatamente isso que as pessoas pensam. E o Albert imediatamente o corrige, dizendo que os suicidas vão para um lugar diferente. E eles vão para esse lugar não por serem amorais ou egoístas, mas simplesmente vão para esse lugar por não entender o que fizeram. Eles estão tão absortos dentro do próprio pensamento que eles estão fadados a viver, a reviver isso durante muito tempo. O inferno é a vida que deu errado. Sendo assim, o mundo criado por um suicida, o mundo criado pela Annie, é uma alusão a esse pensamento. Então o Chris viaja ao inferno ou ao umbral ou o que quer que você gostaria de chamar para resgatar a alma da sua amada, e nessa jornada ele se depara com a ideia de inferno retratada na Divina Comédia do Dante Alighieri, com Chris sendo conduzido por um barqueiro e passando pelo que eu acredito ser o rio Aqueronte, considerado a antessala do inferno, um lugar onde as pessoas que por lá passam deixam para trás os seus deveres e os seus sonhos.
Algo interessante desse longa é que o diretor usa muito a água para retratar não só o céu, mas também o inferno. A cena das famosas lavaredas do inferno ocupa uma pequena parcela nessa trama, coisa que eu acho muito inventiva, ao passo que a água está presente no filme inteiro. Notem a água quando Chris e a Annie se conhecem. Notem que eles brincam embaixo da água, ele conversa com o filho dele embaixo da água, o céu dele é repleto de água e o inferno da Annie também é repleto de água. A água simboliza as nossas emoções e a água é mutável, assim como as nossas emoções. Quando Chris se afoga no rio Aqueronte, na verdade ele está se afogando dentro das suas próprias emoções, dos seus questionamentos, daquilo que ele fez de certo, de errado. Curioso como a jornada do Chris atrás da sua alma gêmea também é de resgate dele mesmo, de reconhecimento do valor dos filhos e de todas as pessoas que ocuparam um papel importante na Terra, na vida dele e que vêm ao seu socorro no plano espiritual. Mas lembra que eu falei lá atrás que o karma sobrevive à morte e que é mais fácil sucumbir a ele do que tentar modificá-lo? Pois é nesse karma que a Annie está presa. O de viver num loop infinito de dor e sofrimento porque ela acredita que ela foi responsável pela morte dos seus 2 filhos e do seu marido, mesmo que indiretamente, mas ela acredita que foi assim que aconteceu. Essa talvez seja a cena mais cheia de significado do filme inteiro, a da chegada do Chris ao inferno pessoal da Annie, um mundo invertido com a casa onde eles moravam coberta em trevas. A Annie está tão absorta dentro da própria dor que isso a torna incapaz de enxergar na sua frente o grande amor da sua vida. E esse é um lugar da onde ela só consegue sair graças ao entendimento do Chris, de ele fazer em nome do amor que eles nutrem um pelo outro a renúncia da própria sanidade, de perder a alma dele como ele a conhece para tentar alcançar outra que se vê perdida em desespero e desesperança. E ao fazer isso, ao se juntar a ela se recorda daquele amor que eles sentem. E é esse mesmo amor que os resgata daquele lugar, cumprindo com maestria aquilo que Richard Matheson acredita, que Deus é amor e que o amor é o laço mais poderoso que une os seres humanos, capaz de quebrar barreiras, de viajar através de várias encarnações, de zelar por quem se ama mesmo estando longe e até de preferir o inferno só para estar ao lado daquela pessoa. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo todo diferente de hoje. Como sempre, se você curtiu, deixa seu like pra mim, que é muito importante pro crescimento do canal. Se você não é inscrito no canal, acabou de chegar, caiu aqui de paraquedas, aproveita, se inscreve e já ativa o sininho para as próximas notificações. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana pra vocês, com muita luz, muito amor, muito cinema e cola na lente.